Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. A filosofia e a literatura são pilares fundamentais na educação, promovendo o pensamento crítico, a reflexão e a compreensão profunda da condição humana. Elas incentivam os estudantes a questionarem, analisarem e compreenderem o mundo ao seu redor, além de desenvolverem empatia e apreciação pela diversidade cultural. Assim, formam cidadãos conscientes capazes de contribuir de maneira significativa para a sociedade, embora muita gente não queira que a massa pense e se conscientize. E para falar sobre a importância da filosofia e da literatura na educação, convidamos a este Papo no Auge o professor, filósofo e comunicador social Matheus Arcaro, mestre em filosofia pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, pós-graduado em História da Arte e autor de 6 livros, dentre eles o romance O Lado Imóvel do Tempo, da editora Patuá, de 2016, Violeta Velha e Outras Flores, livros de contos publicados pelas editoras Patuá, em 2014, e editora Amortalha, em 2017, respectivamente. Professor Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Papo no Auge. Uma grande honra receber o senhor aqui no nosso programa, falando sobre assuntos interessantíssimos, disciplinas interessantíssimas. E, professor, como primeiras perguntas, são perguntas de praxe que eu faço aos nossos convidados e convidadas, né? Por que ser professor? O que é que ele fez mergulhar no mundo da filosofia e da literatura? Mais uma vez, bem-vindo, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo isso, né? É um prazer estar aqui, Saulo. Tenho acompanhado alguns programas, algumas postagens de vocês no Instagram, nas redes sociais de modo geral, e para mim é uma honra estar aqui. É curioso falar isso, cara, porque a minha primeira formação é comunicação social. Eu fui dono de agência de propaganda há muitos anos aqui no interior de São Paulo, porque no ensino médio eu gostava de escrever, né? E aí eu não sabia muito bem para onde ir. Eu gostava muito dos títulos publicitários muito criativos, daqueles comerciais muito legais. Eu quero escrever roteiro, eu quero escrever esses títulos legais e tal. E aí com 17 anos, geralmente a gente não sabe muito da vida, né? Hoje eu dou aula para alunos de 17, 16 anos que também ainda não sabem o que querem direito. E é natural isso, né? Aliás, isso também é uma outra coisa que a gente pode conversar, né? Essa pressão que os jovens sofrem para decidir o que vai fazer pelo resto da vida. Mas, enfim, fui cursar publicidade, gostei, né? Abri minha agência ainda no 3º ano de faculdade e fiquei dono de agência, assim, em 6, 7 anos. Aí eu fiz uma viagem longa para a Europa, um mochilão, cara, e voltei decidido a mudar de ramo completamente. Fui cursar filosofia, olha que maluquice, né? E aí eu me formei em filosofia, e aí você pode imaginar bem quando eu tive que tomar uma decisão, né? Eu ainda mantive a agência e as aulas concomitantemente 2 anos, mas aí teve uma hora que eu tive que tomar a decisão final. E aí eu decidi vender minha parte na agência e me dedicar somente às aulas, né? Você imagina como ficou a cabeça do cidadão de bem. Nossa, cara, você é empresário, você é publicitário, você vai largar tudo para dar aula ainda de uma coisa que não serve para nada, que é filosofia? Pois é, rapaz, eu fui e hoje eu digo, né, que eu sou muito mais feliz, muito mais satisfeito com o que eu faço. Posso ganhar menos dinheiro, mas eu sou mais satisfeito, mais realizado no que eu faço hoje do que o que eu fazia quando eu era publicitário, né? E concomitante a isso, eu já escrevia meus contos, meus poemas e tal. E olha que interessante, no ano que eu larguei, que eu deixei a publicidade, foi o ano também que eu deixei completamente, né? Foi o ano que eu publiquei meu primeiro livro, em 2014. Então já se vão 10 anos de escritor e 15 anos de professor de filosofia.
Sensacional, hein? Você foi na contramão, né, do que muitos fariam, né? Interessante. Professor, obrigado por essas primeiras palavras aqui. O que importa é a gente ser feliz, de fato, né? Fazer o que gosta. Ô, professor, o senhor, como falou, é professor de filosofia, né? Dá aula também de literatura, escritor, né? É um artista multifacetado. Para Matheus Arcaro, para deixar patente aqui conceitos, né? O que é filosofia, né? Qual é o conceito de literatura para o senhor, professor? Eu acho que definir é limitar, né? Então, se a gente for pensar, quando Sócrates, na antiguidade, perguntava o que é determinada coisa, ele perguntava pela essência da coisa, né? O que é a beleza, o que é a verdade, o que é a moral. Ele perguntava isso de maneira irônica, né? Porque os sofistas não iam conseguir responder, e ele usava justamente esse método para chegar a uma verdade absoluta, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acredito que não existe uma definição ou conceito do que é filosofia e do que é literatura. Eu acho que essas duas áreas, elas por si, elas são diversas, né? Então, no Platão, por exemplo, fazer filosofia é chegar a uma verdade que está no mundo das ideias. Para o Nietzsche, no final do século XIX, é completamente diferente fazer filosofia. Aliás, para o Nietzsche é praticamente o oposto, não é? Quando se chega a uma definição, para o Nietzsche, nós temos um dogma, nós temos algo que não é passível de discussão. Então, olha só que interessante, né? Peguei dois pensadores só para exemplificar. O Platão acredita que existem verdades universais e que é possível definir algo. O Nietzsche pensa o oposto. E a história da filosofia, eu acho que é justamente essa coxa de retalhos, não é? Você pode ler por inúmeras perspectivas o que é a filosofia. Eu acho que a mesma coisa vale para a literatura, não é? De um lado, nós temos, sei lá, o Zola falando sobre desigualdades sociais no seu texto. Do outro lado, nós temos Clarice Lispector falando sobre questões existenciais, não é? E por aí vai. Eu acho que o Balzac falando sobre os costumes franceses do século XVIII. Então, são muito diferentes em si. Eu acho que definir literatura ou filosofia seria leviano da minha parte. Muito massa, gostei disso aí, gostei. Pensar e limitar. Ô, professor, e por que vou me atrever, né, a sugar mais, né? Por que essas duas visões do humano e da vida são importantes agora para a educação, né? Por que a filosofia e a arte e a literatura, elas são perigosas na escola? O que seria da escola sem a filosofia e sem a literatura? Eu acho que a gente teve um exemplo concreto, histórico, durante a ditadura militar de 64 a 85, não é? Não por acaso eles limitaram o âmbito da literatura somente aos clássicos e a filosofia e a sociologia foram extintas, né, do currículo escolar. Isso já nos dá um indício muito importante, né, do que para que serve a filosofia e a literatura. Elas servem justamente para nos tirar da zona de conforto, né? Tem um conceito do Roland Barthes, que é um teórico da literatura francês, né? E ele diz o seguinte: a arte serve para deslocar a gente. Eu acho que isso vale tanto para a filosofia quanto para a literatura, não é? O Aristóteles, lá na Antiguidade, dizia que a filosofia nasce do assombro, do espanto. E eu acho que isso também vale para a arte de modo geral, não é? A filosofia, a literatura, a arte de modo geral, ela nos espanta, ela nos assombra. Ou melhor, é o assombro do mundo que faz com que nós criemos literatura, criemos arte, filosofemos sobre o mundo, não é? Sei lá, você pega uma pergunta do início da filosofia, né? Como surgiram as coisas? Os pré-socráticos tentaram responder isso, cada um da sua forma, né? O Tales falando que era da água, o Demócrito falando que era do átomo, e assim sucessivamente. Isso é maravilhoso, porque isso é contrário a qualquer dogma. O Demócrito não precisa concordar com o Tales. Ele pode discordar e fazer a sua teoria sobre isso. Isso é fundamental para os adolescentes, por exemplo, para eles criarem um senso crítico. Mesmo que eles não vão se tornar filósofos, isso não importa. Importa é ter uma visão de mundo mais abrangente, mais diversa, mais crítica, para eles serem cidadãos melhores, para eles conseguirem utilizar a racionalidade e a sensibilidade para serem pessoas mais íntegras, mais integrais, sabe? Mais completas. Eu acho, então, que a filosofia e a literatura no ensino médio, por exemplo, ou na escola de modo geral, elas são fundamentais para formar pessoas mais complexas,
para ensinar as pessoas a pensarem por si, serem mais autônomas, sabe? Porque, assim, se a gente for pensar na educação tradicional, Saulo, ela é castradora, na verdade, né? Uma educação que o Paulo Freire diria de educação bancária, né? Ela é voltada para o mercado de trabalho ou para a mão de obra, né? E a filosofia e a literatura, elas vão na contramão disso, né? Uma vez, numa entrevista, me perguntaram para que serve a filosofia. E eu respondi que ela não serve para nada, né? E por que ela não serve para nada? Aí eu resgatei a etimologia do verbo servir, né? Servir significa ser servo, estar a serviço de. A ciência serve para alguma coisa. As questões financeiras servem para alguma coisa. A filosofia não. A filosofia é o fundamento de todo interrogar. Então, se você vai ser médico, você precisa pensar filosoficamente sobre a sua profissão. Se você vai ser engenheiro, você precisa pensar filosoficamente a sua profissão. Porque um médico, por exemplo, não discute questões éticas. Eu devo ou não fazer isso? Quem faz isso é o filósofo, ou a sua parte filosófica, não é? Porque a ética é uma das áreas da filosofia, mas eu poderia citar outras aqui, né? A estética, não é? Como que a gente forma os juízos de valor a respeito do gosto, por exemplo, né? Por que será que hoje prevalece tanta porcaria na mídia, não é? Tanta música de má qualidade? A filosofia vai questionar isso, não é? Então, se eu sou, sei lá, eu sou um engenheiro e eu não tenho um pensamento crítico, eu posso ser muito bem sucedido financeiramente, mas ter um péssimo gosto musical, por exemplo. Ou não conhecer sequer Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Machado de Assis. Então, um diploma não faz ninguém mais inteligente do que outro. O que faz é esse assombro, essa capacidade de olhar o mundo de forma crítica, né? Muito legal, professor. E eu queria fazer uma pergunta ao senhor, que ela não está no nosso roteiro, mas ela está dentro do espectro que a gente está debatendo aqui, que é filosofia na educação. A gente está fechando aqui para o ensino médio, mas por que a gente também não vê muitas disciplinas de filosofia, muitas aulas de filosofia, inclusive na universidade, como o senhor pontuou aí, nas aulas de medicina, né, no curso de medicina, nos cursos de engenharia, por que não? Nos cursos, por exemplo, eu fiz letras, fiz administração, mas eram de disciplinas em letras mais, né, era mais valorizado. Mas em administração era muito pouco valorizado. Por que a gente não encontra isso, inclusive, nas universidades que nascem questionando, né, professor? Eu acredito que a resposta a essa pergunta está no modelo econômico e político no qual nós estamos inseridos, não é? Nesse modelo neoliberal, mesmo que as universidades públicas ainda sejam um respiro, não é? Nesse modelo neoliberal, a pergunta que sempre faz é: que vantagem eu levo com isso? Como eu uso isso de maneira mercadológica? Qual é nosso olhar, de modo geral, é um olhar pragmático, não é? Tem um sociólogo e um filósofo contemporâneo, Byung-Chul Han, que ele escreveu uma obra muito importante chamada Sociedade do Cansaço, não é? E nessa obra, ele fala sobre como nós somos impactados por essa coisa da produtividade, não é? Nós somos escravos da produtividade, nós temos que estar o tempo todo produzindo. E produzindo para quem? Para o mercado. Produzindo, porque assim, tem uma frase do Nietzsche que é interessante, né? Se você não tiver 2/3 do seu dia para você mesmo, você pode se considerar um escravo. E é mais ou menos isso, né? Se o nosso dia tem 24 horas e nós trabalhamos 8 horas numa coisa que não faz sentido para nós, e nós temos que dormir 6, 7 horas, quanto sobra para a gente, de fato? Para você ler um livro, para você fazer academia, cuidar da saúde física, mental, para você ficar com a sua família, para você abraçar os seus amigos. Sobra pouquíssimo tempo. Se a gente for pensar num trabalhador braçal, cara, que ele acorda 6 horas da madrugada para pegar 2 conduções, para chegar às 8 no trabalho, para sair às 18, mais 2 conduções para chegar em casa, e chegar em casa por volta das 19, 20 horas, você acha que ele tem condições físicas e mentais para ler um livro de literatura ou para discutir questões filosóficas? Ele vai tomar banho, jantar, assistir televisão ou ficar no celular um pouco para dormir de novo. Para quê? Para estar disposto novamente para o trabalho. O mesmo raciocínio, infelizmente, ainda toma as nossas universidades. Né? Elas são travestidas de liberdade, de cátedra, de expressão, e de fato isso é importante, mas será que estamos valorizando o pensamento crítico nos cursos que não são, por exemplo, de humanidades? Num curso de medicina, que nós citamos aqui, será que não seria fundamental ter mais aulas de ética, por exemplo, ou de questões relacionadas às desigualdades sociais? Não é? Eu dou aula no cursinho, cara, também.
E sempre que nos cursinhos de grande poder aquisitivo, aqui no interior de São Paulo, a primeira pergunta é: que curso você quer fazer? Uns 70%, 80% da sala fala medicina. Aí eu pergunto, por quê? E aí a pessoa geralmente responde, porque eu gosto de ajudar pessoas. E aí eu pergunto de volta, então você vai trabalhar no Médicos Sem Fronteiras? Você vai para o Amapá? Você vai para o Amazonas para cuidar de gente? Não, professor. Então não é isso. Sejamos sinceros, não é? Você tá interessado em muito, às vezes inconscientemente, para o status, para o prestígio, para tirar foto com metade do jaleco e colocar no seu Instagram, não é isso? Para tirar foto com estetoscópio, igual o Dr. Ray. Ou seja, você, meu filho e minha filha, você não está interessado em ajudar propriamente. Pode até ser que você ajude, mas o foco é outro. O foco é questão financeira, é prestígio social, etc. Então, infelizmente, essa é a lógica que predomina também nas universidades, né, cara? Foda, hein? Foda isso aí. O senhor foi cirúrgico agora. Cirúrgico. Ô, professor, vamos pegar... O senhor citou muito Nietzsche. Eu quero trazê-lo agora à conversa, né? A partir dessa sua fala aí anterior, né? E trazendo, como eu disse, Nietzsche aqui, uma fala sua, inclusive, né, sobre Nietzsche, no seu livro Verdade como Metáfora e Linguagem como Dissimulação, né, que foi a sua dissertação de mestrado e que virou livro, né, e nesse livro o senhor diz que a própria filosofia deve ser encarada a partir de seu valor estético como obra de arte. A filosofia e a arte visam ao mesmo fim, a criação. Enquanto esta cria belas artes, aquela filosofia, né, cria conceitos. Pergunto, professor, sem a estética, né, e aí faço um salve aqui a Ariano Suassuna, que foi professor de estética na UFPE, né, sem a estética que a arte traz e sem os conceitos que a filosofia enseja, qual é o impacto da reforma do ensino médio estabelecida no governo do ex-presidente Michel Temer para a vida consciente dos estudantes, né? Essa reforma que marginaliza, mais uma vez, né, disciplinas como a filosofia e a sociologia, não é em vão, né, professor? É claro que não, né? Se a gente pensar no que aconteceu no Brasil nos últimos anos, isso fica claríssimo, né? A reforma do ensino médio, talvez o germe dela, lá no início tenha sido positivo. Pensar na possibilidade dessa flexibilidade em relação ao que o aluno vai estudar e tal. Mas na prática, o que aconteceu foi uma catástrofe, né? Na prática, o que vem acontecendo, sobretudo nas escolas públicas, é vergonhoso, na verdade. Primeiro porque, vamos pegar um exemplo concreto, né? Tem uma aula por semana, por exemplo, nas escolas que eu leciono, que é o projeto de vida. Poxa, é legal pra caramba. Poderia ser legal. Poderia por quê? Porque faria o aluno refletir sobre a sua vida, sobre os seus futuros profissionais, sobre as possibilidades, né? Mas o que a gente vê na prática são professores que não estão preparados para isso e nem contratados para isso. Então, os alunos têm aula vaga, têm aula de fazer brigadeiro, têm aula de absolutamente nada que tenha relevância na vida deste estudante, não é? Então, eu acredito, cara, que essa reforma ela veio na esteira do que já vem acontecendo na educação brasileira, mesmo nos governos populares, não é? Se a gente for pensar nos governos anteriores, eu sou um crítico também à esquerda, né, dos governos populares que governaram o Brasil, né, no início do século XXI, e a gente teve muita inclusão social, nossa, foi fantástico, só que nós esquecemos de que nós precisávamos formar cidadãos também, não só consumidores, né? E esses cidadãos, se eles não são formados ética e politicamente, na primeira mudança de vento que há, ele também muda, não é? E foi o que nós vimos no Brasil, não é? Não por acaso nós tivemos a eleição de um neofascista. Então, é importante a gente pensar que naquela ocasião, 2009, 2010, 2008, talvez, nós tínhamos condições de mudanças estruturais no Brasil, e que não foram feitas por questões pragmáticas. Então, para resumir, né, agora estão revendo essa reforma do ensino médio, né? Não sei como está o texto novo, ainda não chegou para o grande público, mas eu acho que estão tentando remendar uma coisa que foi muito mal feita, né? E quem sofre com isso são os estudantes, são os professores na linha de frente, né? Eu costumo dizer, cara, que
quando você vai tratar de um determinado assunto, é fundamental ouvir quem está na linha de frente, né? Então, na minha percepção, os professores, principalmente das escolas básicas, foram muito mal ouvidos nessa reforma, né? Então, sabe aquele cara de gabinete que só dá canetada e quer fazer as leis? Isso não funciona, né, cara? Isso em qualquer área, principalmente na educação. Pois é, e vale frisar também que estamos de novo perdendo o bonde da história, né? Atualmente com mais um governo, como o senhor diz, um governo popular. A gente está perdendo o bonde de novo de formar cidadãos conscientes, como o senhor pontua aí. Ô, professor, vamos brincar aqui de imaginar coisas, né? Eu gosto disso. Né? Se Platão, Sócrates e Aristóteles e companhia vivessem no tempo presente junto aos idealizadores do não pensar, o que diriam os grandes filósofos, professor? Nossa, eu tenho um medo de fazer isso, porque eu já escrevi eu escrevi um dos contos do meu livro A Mortalha, é o Sócrates fazendo análise com Freud, né? Então é o Sócrates deitado no divã do Freud, pensando em como ele teria sido responsável pelos rumos do Ocidente, né? Porque o Sócrates inaugura uma era, né? E ele se sente culpado com isso, e ele vai fazer psicanálise, né? E o Freud atende ele de maneira muito dura, né? Porque, segundo Freud, o Sócrates é responsável pelo nosso sentimento de culpa. Quem vai dizer isso é o Nietzsche, na verdade, depois do Freud, né? O Sócrates instaurou em nós essa noção do daimon, né? Dessa consciência, que é a consciência pesada, que faz com que nós, por exemplo, reneguemos o nosso corpo. Isso vai se transformar no pecado quando o cristianismo ganha força. Mas, enfim, se o Platão, Aristóteles e o Sócrates estivessem vivos, provavelmente eles estariam nas redes sociais, provavelmente eles estariam fazendo tweets, né, disseminando as suas grandes obras, né, e provavelmente eles estariam, se o Nietzsche também estivesse vivo, imagina que maravilha, né, um debate ou uma lavação de roupa nas redes sociais entre Nietzsche e Platão, dois grandes antípodas, né. Eu fico com medo porque, assim, sempre quando a gente fala desses filósofos, a gente fala, nossa, mas os caras viveram numa era de ouro, e aí eles vêm agora, eles vão falar muito mal da nossa sociedade e tal. Mas se a gente for pensar na Grécia, no momento em que viveu Platão, por exemplo, não é? Nós temos o início da democracia, mas de que democracia nós estamos falando? Não é? Nós estamos falando dos atenienses que nasceram ali, que tem mais de 21 anos e que são homens, né? Então era muito excludente a democracia grega. Se a gente for comparar com a nossa democracia, mesmo que ela tenha muitos defeitos, nós temos mais mecanismos, não é, de inclusão, de diversidade, etc. Aliás, a principal obra do Platão, a República, ela é contra a democracia que era vigente na Grécia, né? O Platão diz que os mais sábios devem governar, né? Por isso que surge a figura do rei filósofo, do governante filósofo. Não são as pessoas comuns, porque as pessoas comuns estão no nível da opinião, da doxa, né? Quem deve governar é quem atingiu a sabedoria, a episteme, né? Então, o Platão hoje acharia um absurdo essa história, por exemplo, de todos poderem votar. Brancos, pretos, mulheres, indígenas, deficientes. Então, o Platão ficaria abismado de maneira negativa, né? É óbvio, é evidente que ele traria muita sabedoria para nós, mas também nós temos que tomar cuidado porque o Platão era bem elitista. Seria um debate interessante, eu adoraria ver de camarote aqui as tretas rolando lá no X, no Facebook. Ô, professor, vou voltar para Nietzsche, tá? Vou voltar para Nietzsche. Se para Nietzsche, o filósofo, né, alemão, o super-homem é aquele capaz de criar seus próprios valores e viver de acordo com a sua própria visão de mundo, sem se submeter a normas e convenções impostas pela sociedade, como a educação, aquela que liberta, pode formar novos super-homens capazes de soltar as correntes do não pensar, professor Matheus? Interessante. Eu prefiro a tradução além do homem do que super-homem, porque toda vez que eu ouço a expressão super-homem, eu penso num homem musculoso de colã azul com uma cueca vermelha por cima, né? Então, o meu orientador, inclusive, na Unicamp, Oswaldo Jacóia, que é um dos maiores especialistas em Nietzsche no mundo, né? Ele também prefere o além do homem, mas enfim, é preciso tomar cuidado, cara, porque quem lê Nietzsche só de fim de semana, só de orelha, assim, né, pode pensar que o Nietzsche está propondo o extermínio dos mais fracos, uma visão
perigosa, inclusive, que, aliás, foi a leitura que o Hitler fez do Nietzsche, não é? Eu preciso fazer um parênteses aqui importante, não é? O Nietzsche ficou em estado vegetativo durante 10 anos, os 10 últimos anos da vida dele, ele ficou em estado vegetativo. A última obra que ele escreve é em 1888, não é? Em 1889, ele tem um colapso mental, e é muito famosa a imagem dele abraçando um cavalo, não é? Que estava sendo açoitado. Neste período, olha que ironia, né? Ele sempre quis ser conhecido como filósofo e tal, e ele passa a ser conhecido na Europa em 88. Em 89 ele tem o colapso, então ele não aproveita, né? Ele não desfruta dessa fama. Quem cuidou dele foi a mãe e a irmã. E a irmã era casada com um antissemita, com um cara, ainda não existia o nazismo, não é? Mas é um pré-nazista, né? Ele era contra os judeus, contra as minorias e tal. E a irmã dele fraudou os escritos dele que estavam ali, não é, para serem publicados, e ela publicou uma obra chamada Vontade de Potência, que era a intenção do Nietzsche de publicar essa obra, mas ele abandonou o projeto. E aí esse livro foi publicado como se de fato fosse do Nietzsche, e nesta obra tem muitas ideias antissemitas, muitas ideias segregacionistas, não é? Esse mal entendido, e o Hitler leu essa obra, aliás, a irmã do Nietzsche fundou o Instituto Nietzsche juntamente com o Hitler na década de 30. Esse mal entendido só foi desfeito em 1967, olha, 70 anos depois da publicação da Vontade de Potência, por uma dupla de italianos, Colli e Montinari, que fizeram uma edição crítica das obras do Nietzsche e perceberam, esse jeito de escrever aqui não é do Nietzsche, isso aqui está fora de contexto. E essa obra foi excluída da bibliografia do Nietzsche, não é? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se a gente lê o Super-Homem ou Além do Homem de maneira descontextualizada, ele é muito perigoso, não é? O Nietzsche não está falando de um super-homem no estilo ariano do Hitler, não é nada disso. Quando ele diz que o homem fraco deve ser superado, isso é uma frase literal do Nietzsche. Ele está falando do homem fraco dentro de você. Você tem que superar as fraquezas que estão dentro de você. E quais são essas fraquezas? Essa dependência metafísica, essa dependência da religião. Ele vai chamar isso de moral do rebanho. Aí faz sentido com a educação. O que o rebanho é? O rebanho é um grupo uniforme que segue um pastor, não é? Ou seja, o rebanho não pensa por si. O rebanho não é autônomo, não é? Ao contrário do super-homem. O além do homem é aquele que cria os próprios valores. Mas não criar os valores no sentido de prejudicar o outro. Porque sempre o critério para o Nietzsche é a vida. O critério é a existência, tanto a minha quanto a sua, quanto a das outras pessoas. Então, jamais o Nietzsche concordaria com Hitler, por exemplo. Jamais. Não é? Ao contrário disso, porque o Nietzsche diria que o Hitler é um nihilista, é um negador da vida, é um negador da diversidade. O Nietzsche defende a diversidade. Aliás, quando ele vai criticar a linguagem, por exemplo, ele diz o seguinte: todo conceito nasce da igualação do não igual. Nenhuma folha é igual a outra folha. E, no entanto, nós usamos o conceito folha como se todas as folhas fossem iguais. Ele está defendendo o quê? A pluralidade de percepções, a diversidade de visões de mundo. Ora, o Hitler queria justamente o oposto disso. Ele queria a uniformização a partir do homem ariano, não é? Então, o super-homem é uma libertação dos dogmas, é uma libertação das crenças que não nos são úteis para a vida, é uma libertação do status quo, do senso comum, não é? Ou, em uma frase, o além do homem é você pensar por si mesmo e não ser refém dessas coisas que estão postas. Sensacional. Ô, professor, mais uma perguntinha aqui, fora do nosso roteiro. Eu sei que o senhor não gosta de delimitar as coisas, mas para o filósofo Matheus Arcaro, um ser que pensa é o quê, professor? É perigoso, né? Um ser que pensa é perigoso para a sociedade, né? Um ser que pensa é um ser que pode questionar o que está posto. Ele pode questionar a religião, ele pode questionar a política, ele pode questionar a estética, não é? Vamos pensar no âmbito da religião, não é? Nós nascemos num país predominantemente cristão, não é? Mas, se nós tivéssemos nascido na Índia, por exemplo, muito provavelmente nós seríamos hinduístas. Se nós tivéssemos nascido na China, provavelmente nós seríamos budistas, taoístas, não importa. O que eu quero dizer com isso? Isso eu falo para os meus alunos, né, os adolescentes. Você está inserido num contexto, cara, que você não escolheu, por exemplo, o idioma que você fala quando você é criança, a religião que você segue, o tipo de vestimenta,
os costumes. Quando você vai criando a autonomia do pensar, você vai questionando isso. Poxa, mas será que eu preciso usar esse tipo de roupa mesmo? Será que eu preciso seguir essa religião só porque os meus pais seguem? Será que eu preciso acreditar nestes valores morais porque eu fui ensinado? Não é? Muitas vezes a escola é um choque para a criança, né? Porque ele está acostumado ali com a família dele, pensar de um jeito, aí ele vem um monte de amiguinho que pensa diferente, né? Isso pode ser bom, mas pode ser um choque cultural para essa criança, né? Nossa, existem outras religiões além da minha, existem outros modos de ver a arte, a cultura, né? E é assim que vai se fazendo a vida, né? Nessa diversidade, o Nietzsche diria, né? Nesse conflito de forças. A vida é conflito, né? Nós estamos aqui num bom conflito agora, né? No sentido de debater, né? Diálogo vem daí a palavra diálogo, né? Dois logos, duas intersecções de inteligências, né? E quem vai nos ouvir, quem está nos ouvindo, ou nos vendo, vai tirar suas próprias conclusões, já vai ser uma terceira percepção. E isso é maravilhoso, né? Maravilhosa é a sua presença aqui, professor. E chegamos, infelizmente, ao fim deste filosófico Papo no Auge de hoje. Eu conversei com o filósofo, escritor e professor Matheus Arcaro, mestre em filosofia pela Unicamp. Na nossa pauta, a importância da filosofia e da literatura para a educação. Professor Matheus, adorei conversar com o senhor. Baita questionamentos, né? Muitos questionamentos o senhor faz aqui pra gente, uma voz potente, né? Uma grande honra ter você aqui no nosso podcast. Eu sei que o senhor é um escritor, né? Voraz, dá pra ver no tom da sua voz, como o senhor coloca a sua fala. O que está planejando? Eu sei que o senhor já tem 6 livros aí publicados e vem um 7º, né? O que vem no front, professor? Quem quiser trocar ideias com você sobre literatura, filosofia, enfim, né? Sobre arte de um modo geral, como fazê-lo? Mais uma vez, obrigado, tá, professor? Eu que agradeço, foi um papo muito agradável, né? Quem quiser trocar mais ideias, pode me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, que eu mais uso, Matheus_Arcaro, Matheus com TH. E agora, em agosto, né? Meu 7º livro e o primeiro infantil, né? Engraçado, porque minha filha veio passar um fim de semana e aí ela viu os livros em cima da mesa assim, e curiosamente ela falou: nossa, papai, você tem 6 livros publicados e nenhum para criança. Ela me pressionou, assim, né? Isso aconteceu em janeiro. E aí eu resgatei um projeto antigo que eu tinha, só o esboço, escrevi o livro infantil e agora sai, agora, nas próximas semanas, né? O primeiro livro infantil, a história da Samira, uma saúva que tinha bumbum pequeno e ela se sentia excluída porque todas as saúvas tinham bumbum grande. E aí ela vai ser uma história de superação, de acolhimento, da aceitação da diversidade e por aí vai. Nos próximos anos, mais livros virão também. Mais um romance. Aliás, estou escrevendo um romance em que os protagonistas são Nietzsche e Wagner, né? A relação entre Nietzsche e Wagner, porque foi uma relação conturbada na vida real, né? Então eu vou partir dessa relação para escrever um romance, uma ficção sobre a vida dessas duas figuras. E já fica o convite desde já, quando o senhor lançar essas obras, o canal está aberto, vamos discutir sobre elas e ampliar nossos questionamentos a partir da sua escrita, tá, professor? Fica aqui desde já o convite feito, tá bom? Maravilha, obrigado, Saulo. Um grande abraço a todos que estão nos vendo e assistindo. Valeu demais, professor. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos, assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.